Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais dramáticas e trágicas da Bíblia, a ascensão e queda do rei Saul. A jornada de Saul foi marcada por momentos de esperança e promessas, mas culminou em uma queda devastadora que o afastou completamente de Deus. É uma história de poder, orgulho e das consequências sombrias que vêm ao se perder o foco de quem verdadeiramente merece toda a glória. Prepare-se para uma jornada intensa pela vida do primeiro rei de Israel, um homem que começou com tanto potencial, mas viu seu fim chegar em isolamento, desespero e perda total. Esta é uma lição poderosa sobre o que acontece quando nos afastamos do propósito divino. Imagine só, a nação de Israel sem rei, um povo clamando por um líder que os protegesse de seus inimigos e trouxesse ordem. Nesse contexto, Deus escolheu Saul, um jovem da tribo de Benjamim, alto e imponente. Saul era tudo o que o povo imaginava de um rei: imponente, forte e carismático. Em 1 Samuel, capítulo 9, somos apresentados a esse homem que parecia a solução para todos os problemas de Israel. Ele era humilde, inseguro e até relutante em aceitar o papel, o que tornava sua escolha ainda mais interessante. Quando Samuel ungiu Saul como rei, ele o fez em nome de Deus. Essa unção não era apenas uma formalidade, era uma consagração espiritual, um sinal de que Saul havia sido separado para liderar o povo de Deus. E por um tempo, Saul fez exatamente isso. Ele mostrou liderança em suas primeiras batalhas, libertando o povo de Jabes de Gileade dos Amonitas. E o povo o aceitou como seu rei, reconhecendo sua autoridade e liderança. No começo, Saul tinha o Espírito de Deus sobre ele. A Bíblia relata em 1 Samuel, capítulo 10, que Saul profetizou com um grupo de profetas, e o Espírito do Senhor mudou seu coração. Foi um momento decisivo, um sinal de que Deus estava com ele e o capacitaria para a missão que o aguardava. Imagine a cena: Saul, tomado pela presença de Deus, profetizando, cheio de poder e autoridade divina. Parecia que ele estava destinado a se tornar um grande rei, alguém que deixaria uma marca positiva na história de Israel. Mas, como tantas histórias humanas, a jornada de Saul não seguiu a trajetória de grandeza que prometia. O primeiro sinal de que Saul estava começando a se afastar de Deus aconteceu em Gilgal, quando ele estava enfrentando os filisteus. Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias até sua chegada para oferecer sacrifícios ao Senhor. Este foi um teste claro de obediência. Confiar em Deus, mesmo sob pressão. No entanto, quando Samuel se atrasou e o exército de Saul começou a se dispersar, o rei decidiu resolver o assunto por conta própria. Ele ofereceu o sacrifício, algo que apenas um sacerdote deveria fazer. Assim que ele terminou, Samuel chegou e confrontou Saul. "Você agiu tolamente", disse Samuel, deixando claro que o ato de desobediência de Saul lhe custaria seu reinado. Esta foi a primeira grande rachadura no relacionamento de Saul com Deus. Ele escolheu a pressa e o medo, em vez de confiar nas instruções que Deus havia dado. Imagine o dilema de Saul naquele momento. Suas tropas estavam se dispersando, o medo aumentava e a pressão estava no auge. Ele pensou que estava fazendo o que era necessário para garantir a vitória. Mas o problema não era o sacrifício em si, era o fato de que Saul desobedeceu a uma ordem clara de Deus. Ele estava começando a confiar mais em suas próprias decisões do que na direção divina. Em 1 Samuel, capítulo 15, Deus deu a Saul uma missão específica: destruir completamente os amalequitas, incluindo seus rebanhos e seu rei.
como julgamento por sua contínua oposição a Israel. Esta era uma ordem clara e direta, mas Saul decidiu fazer as coisas à sua maneira. Ele poupou Agag, o rei dos Amalequitas, e o melhor dos rebanhos, justificando sua desobediência como um sacrifício a Deus. Quando Samuel chegou e viu o que Saul havia feito, ele não escondeu sua indignação. Saul tentou se defender, dizendo que havia obedecido a Deus, mas Samuel rapidamente o corrigiu, afirmando: obedecer é melhor do que sacrificar. Esta frase ecoa como uma verdade fundamental sobre nosso relacionamento com Deus. Não se trata do que podemos oferecer a Deus em termos de ritual ou aparência, mas nossa disposição de obedecer e nos submeter à sua vontade. Ao poupar o que Deus havia ordenado que fosse destruído, Saul mostrou que estava mais preocupado em parecer piedoso do que em realmente ser obediente. Samuel declarou que Deus havia rejeitado Saul como rei por causa de sua desobediência. Imagine a dor e a vergonha que Saul sentiu naquele momento. Ele havia começado com tanto potencial, mas sua incapacidade de confiar e seguir as instruções de Deus começou a definir seu reinado. A partir desse momento, o Espírito de Deus se apartou dele, e Saul começou a cair em uma espiral de desespero e angústia. Com a rejeição de Deus, algo sombrio começou a assombrar Saul. O Espírito do Senhor se apartou dele, e um espírito maligno começou a atormentá-lo. Este espírito de perturbação trouxe consigo um Saul mais instável, paranoico e desesperado. Foi durante esse período que Davi entrou em cena, inicialmente como um músico que acalmava Saul com sua harpa. A música de Davi trazia paz momentânea para Saul, mas o verdadeiro problema não estava sendo resolvido. Saul estava desconectado de Deus e sua alma estava em constante tormento. Quando Davi derrotou Golias e começou a ganhar popularidade entre o povo de Israel, Saul começou a ver Davi não como um aliado, mas como uma ameaça. O ciúme criou raízes profundas no coração de Saul, levando-o a perseguir Davi implacavelmente, tentando matá-lo em várias ocasiões. Saul estava tão cego pelo ciúme que não conseguia ver que Davi era o sucessor escolhido por Deus e que ele, na verdade, estava lutando contra o plano de Deus. Esse ciúme foi uma consequência direta da perda da intimidade com Deus. Sem a orientação divina, Saul foi dominado por suas emoções e inseguranças. Com o passar dos anos, Saul se tornou cada vez mais isolado, e sua conexão com Deus estava quase completamente rompida. Em um dos momentos mais desesperados de sua vida, antes de uma batalha decisiva contra os filisteus, Saul decidiu buscar uma resposta no ocultismo. Ele consultou a bruxa de Endor, um ato que ia contra tudo o que Deus havia ordenado. Saul queria orientação, mas ele não tinha mais acesso à voz de Deus. Ele pediu à bruxa que trouxesse o espírito de Samuel, e o que ele recebeu foi apenas a confirmação de seu fim iminente. Samuel disse a ele que, por causa de sua desobediência, ele e seus filhos morreriam na batalha seguinte, e o reino passaria para Davi. Imagine a cena: Saul, o escolhido de Deus, agora recorrendo a práticas proibidas, buscando respostas que ele já sabia que não seriam boas. Este momento ilustra o quão longe ele havia se desviado, não apenas de seu papel como rei, mas de sua fé e de sua conexão com o Deus que o havia ungido. No dia seguinte, as palavras de Samuel se cumpriram. Os filisteus atacaram, e o exército de Israel foi derrotado. Saul, ferido e sem esperança, decidiu tirar sua própria vida para não ser capturado pelos inimigos.
foi um fim trágico para um homem que havia sido escolhido com tanta promessa e potencial. Saul começou como um líder cheio de esperança, cheio do Espírito de Deus, mas terminou sozinho, derrotado e separado de qualquer conexão divina. A história da ascensão e queda de Saul é uma das mais tristes da Bíblia. Ela serve como um poderoso lembrete de que, não importa quão promissora seja a nossa jornada, sem obediência e humildade, a conexão com Deus se perde. Saul perdeu sua intimidade com Deus por causa de sua desobediência, orgulho e incapacidade de se submeter totalmente ao plano de Deus. Ele nos ensina que não são nossas conquistas ou posição que mantém nossa conexão com Deus, mas um coração humilde e obediente. Obedecer a Deus não é apenas uma exigência, é a chave para viver sob sua orientação e bênção. A história da ascensão e queda de Saul é uma das mais tristes da Bíblia, mas também uma das mais profundas e instrutivas. Ela nos lembra que, por mais promissor que seja nosso começo, sem obediência e humildade, perdemos nossa conexão com Deus. Saul foi escolhido, ungido e teve todas as oportunidades para se tornar um grande líder, mas seu orgulho e desobediência o afastaram do propósito divino. Deus não busca grandes conquistas ou status. Ele busca um coração humilde, disposto a obedecer. A verdadeira grandeza não está em conquistar poder, mas em se submeter à vontade de Deus. Que possamos aprender com Saul, escolhendo sempre o caminho da obediência e da entrega ao plano divino. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário, curta o vídeo e compartilhe.